Oi pessoita, tudo bem com você? Aqui quem fala é Nicole Sofia, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Então aproveita de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e de bater o dedo no like. Vídeo pra gravar mais um vídeo, e eu tô com a mesma roupa do vídeo anterior, porque eu tô gravando os dois no mesmo dia. E o vídeo que eu vou gravar hoje é como eu tenho me organizado no ensino médio. Minhas aulas começaram dia 21 de janeiro, hoje já é dia 9 de fevereiro. E eu tenho tido uma noção de mais ou menos como é que são as coisas, como é que funcionam. Eu até já tive um simulado de 60 questões, sexta-feira, no caso, porque hoje é domingo, né? E eu vou mostrar o que eu tenho feito, como é que eu tenho me organizado, como é que eu tenho estudado, vou mostrar tudo pra vocês e pretendo fazer um estúdio vlog depois pra vocês acompanharem melhor a rotina. Então, vamos lá que eu vou mostrar tudo pra vocês. Vamos lá, gente. Pra quem viu o vídeo do material escolar, sabe que eu tô usando fichário, então eu tô usando esse daqui da Kipling, de balãozinhos, que eu acho muito bonitinho, né? E vou mostrar aqui pra vocês. Eu tenho me organizado por colunas, né? Na hora da escrita, eu faço 2 colunas, que eu acho que otimiza melhor o espaço. E não uso a parte de trás, porque eu acho que mancha bastante quando eu uso canetinha, estabilo. Aí o que eu faço? Eu uso a parte de trás com lápis, para anotar esquemas ou uma informação a mais que o professor deu. Então eu não tenho usado a parte de trás da folha e por isso que eu tenho feito as colunas para poder otimizar melhor o espaço, utilizar melhor o espaço e não fazer falta a parte de trás. Então todas as matérias eu tenho feito assim, utilizado as colunas e escrevo alguma coisinha ou outra na parte de trás, né? Então tá assim o caderno e faço também o color code, né? Como vocês podem ver, a cor da folha aqui é a cor da matéria. Então, tá assim, algumas matérias estão vazias, porque aqui tem mais matérias no fichário do que eu tenho de professores. Eu tenho 19 professores, né, mas por isso que tem algumas aqui que estão faltando, porque tem mais divisórias, por assim dizer. Então, é assim, tá em todos, dividido por colunas e tal, né, e eu não uso agenda. O que eu faço pra me organizar durante a tarde? Eu pego essa folhinha aqui da Finideia que eu tenho, que quem viu o vídeo material escolar tá lá também. Eu vou deixar o vídeo material escolar aí nos cards. Eu uso essa folhinha aqui. Quando o professor passa a tarefa de casa, eu anoto nessa parte aqui de baixo a tarefa de casa de lápis, para eu poder apagar depois. E depois faço os quadradinhos do que eu tenho que fazer no dia. Por exemplo, nesse dia aqui, na segunda-feira, eu tive tarefa de física e de gramática. Aí deixei os quadradinhos em branco até eu fazer, eu coloco o check, né? Aí, esse R matéria significa rever matéria, que todas as matérias que o professor passa no dia, eu reviso depois quando chego em casa. Então, rever matéria. Aí, M básica é que eu ia ter na sexta-feira um simulado de matemática básica, por isso eu tá aqui, que é para estudar matemática básica. E normalmente eu coloco ler também, mas quando eu tenho mais tempo que eu coloco isso. Quando eu sei que eu vou ter mais tempo, né? Porque nem todo dia, por exemplo, nesse aqui eu já não coloquei ler, porque eu não tive tempo pra ler, né? Então, eu coloco só de vez em quando o pra ler, né? E é assim que eu me organizo. Coloco as tarefas de casa aqui e depois as outras coisas adjacentes que eu tenho que fazer no dia, né? E, por exemplo, hoje é domingo e eu ainda não estudei pra prova que eu tenho que estudar hoje ainda, né? Fiz aqui tudo, como vocês podem ver, e a folha, ela é pra uma semana só que eu acho que sobra muito espaço, por isso eu uso uma cor de cada vez pra cada semana. Por exemplo, o rosa aqui, ele é pra uma semana, o amarelo foi outra semana, o vermelho é outra semana, e a próxima cor que eu colocar aqui vai ser outra semana. Então, assim que eu faço a tarefa de casa aqui, eu apago ela daqui e coloco o check. E é assim que eu faço pra organizar, por não ter agenda. E sempre deixo isso daqui dentro do fichário, nessa pastinha que fica aqui, no fundo do fichário, né? Só que no fichário não fica todas as minhas matérias, fica quase todas, mas no caderno fica matemática, porque eu achei que eu ia ter 4 professores de matemática, porque no ensino médio, na minha escola, ano passado tinha 4 professores, então eu reservei um caderno de 10 matérias só pra matemática, só que eles diminuíram, graças a Deus, agora só tem 2, um pra álgebra e um pra geometria. Então, eu dividi o caderno pra ficar só pra esses 2 professores. A mesma coisa eu coloco aqui, dividindo por colunas e sem usar a parte de trás porque mancha, né? Então, fica assim, eu uso só a parte da frente e essa aqui é a matéria de álgebra e lá pra frente tem a de geometria. Fica assim também. Mesma coisa em relação ao caderno. E para o controle de matérias, como eu falo, eu uso um outro caderninho que eu também comprei, que eu coloco aqui. Eu peguei esse método de quadradinhos assim no canal da Luana Carolina, né? Então eu coloquei aqui controle de matéria e toda matéria nova que tem eu vou fazendo um quadradinho e anotando. Por exemplo, no dia 22 de janeiro eu tive a matéria cinemática. Eu vou lá e anoto todas as matérias que teve no dia.
E depois, quando eu reviso a matéria, quando eu chego em casa, eu marco o quadradinho, né? Por exemplo, aqui até o último, foi isso aqui, eu revisei tudo ontem, entendeu? Foi as matérias de sexta. Sexta-feira eu não costumo ter muito tempo pra nada, basicamente, que eu só vou pra escola e fico à tarde na escola, porque eu tenho sempre prova na sexta-feira. Então, sempre as matérias de sexta eu reviso no sábado, no caso eu revisei ontem. E tudo que falta pra fazer hoje ainda, depois que eu terminar de gravar vídeo, é estudar pra prova, como vocês viram lá que eu ainda não marquei o quadradinho. Que tem que estudar pra prova. Né? Então eu faço isso, controle de matéria, vou anotando as matérias que teve no dia e quando chego em casa eu reviso a matéria. Isso tem me ajudado bastante pra aprender tudo, acompanhar tudo direitinho. E isso daqui eu sempre uso como a minha agenda. E como vocês viram, eu uso o método de 2 colunas. E tem outra coisa também, que como na escola não usa agenda, né? Eles falam pra não comprar e tal, e quando tem que comprar é só pro fundamental, eles têm a própria agenda da escola, eles dão esse daqui que chama Guia do Estudante, no caso esse aqui é o de 2020, né, desse ano. Eles sempre entregam isso com todas as normas do colégio, o que tem que fazer, os direitos do aluno e tal. Mas isso não é muito importante pra mim. A única coisa que importa aqui pra mim nesse guia do estudante é a tabela de notas do simulado, que, por exemplo, se tirar menos de 23%, você tira 3 pontos. Porque eles não dão quantas você acertou e quantas você errou. Eles te dão uma porcentagem de quantas você acertou. Aí você olha aqui, aí tipo, mais de 90 é igual a 10, entendeu? É sempre assim nos simulados, né? E a outra coisa que é importante aqui também é o calendário, que sempre tem que ter prova, né? Que a gente vai ter que ficar à tarde na escola, eles marcam. Por exemplo, o laranja aqui é de simulado. Aí eles colocam aqui, dia 7/2, simulado de matemática. No caso, esse já fiz, foi na sexta-feira. Né? E aqui, tipo, na próxima sexta-feira eu vou ter prova, na próxima também. E aqui mostra datas do carnaval, feriado, esse tipo de coisa. Mostra tudo aqui no calendário. E outras que tem aqui também é o calendário de prova. Então, a escola é bem organizada em relação a isso. Eles entregam um guia do estudante pra gente e falam que a gente tem que estudar diariamente. E igual eu tenho feito com controle de matérias. E é basicamente isso que eu tenho que me organizar. Eu vou falar mais sobre a minha rotina agora, como eu tenho feito. Isso aqui é como eu tenho me organizado nas coisas da escola e tal. E vou falar da minha rotina agora pra vocês. Então, gente, agora eu vou falar pra vocês em relação à minha rotina, como eu disse. Como é que funciona? 5h40 da manhã eu acordo, tomo banho, me preparo toda e vou pra escola. Na escola eu fico lá, minha aula termina 12h40, tenho 6 aulas por dia, começa às 7h10 e termina 12h40. Né? E como eu disse, na sexta-feira costuma ter prova. Basicamente toda sexta-feira tem prova. Por isso que eu já tive prova, já tive um simulado essa sexta-feira. Né? E na terça-feira, no caso, eu faço educação física, que também eu fico à tarde pra educação física. Né, que é a atividade extracurricular, mas que vale nota também pro boletim de educação física. Então, eu sempre fico de manhã na escola, na segunda, na quarta e na quinta, e na terça e sexta eu fico de manhã e à tarde. E minha rotina, quando eu chego aqui em casa, eu almoço e fico até 3 horas assistindo série, fazendo o que eu quiser até 3 horas, lendo, assistindo série, esse tipo de coisa. Né? E quando dá 3 horas eu começo a fazer as tarefas de casa. Dependendo da quantidade de tarefa de casa, eu termino mais tarde ou eu termino mais cedo. Mas quando eu termino a tarefa de casa, eu revejo a matéria, como vocês viram lá, o R matéria, né? Eu revejo a matéria que eu anotei no caderninho. A matéria que eu tiver é a matéria que eu vou revisar, no caso. Né? Eu reviso a matéria e depois que eu reviso a matéria, eu vou tomar banho. Depois que eu tomo banho, eu estudo pra prova que estiver mais perto. No caso, na próxima sexta-feira, eu vou ter prova de gramática, geografia e inglês. Só que são 2 geografias, então eu tenho 4 provas. Né, nessa próxima sexta-feira. E no caso, hoje eu vou começar a estudar para as provas de sexta-feira. Segunda à tarde, depois que eu tiver feito as tarefas e revisado as matérias e tomado banho, eu vou também começar a estudar pra prova. Então, sempre funciona assim comigo. E, tipo, eu volto, chego da escola, almoço e fico assistindo série ou lendo até 3 horas. E depois, no período da tarde, é quando eu vou estudar, fazer tudo que tiver relacionado à escola. Eu costumo terminar lá pelas 10 de estudar, lá pelas 10 horas da noite. Então eu fico a minha tarde inteirinha dedicada à escola. Né? Eu fico até às 10, mas tem vezes que eu demoro mais um pouquinho e fico até às 11. E quando eu termino cedo, tipo 9h30, por aí, eu tiver pouca tarefa, tiver terminado tudo, eu vejo videoaula em relação à prova que tiver mais forte. Por exemplo, vou ter prova de gramática, não entendi o que eu revisei da matéria de gramática.
ou que eu estudei, então eu vou lá e vejo uma videoaula relacionada. Por exemplo, tô estudando substantivo, aí eu vou lá e vou ver uma videoaula de substantivo. Então eu sempre funciona assim comigo, e 11 horas é quando eu costumo deitar, ir pra cama de noite pra ir pra escola, pra acordar às 5h40 da manhã no outro dia. Então, funciona assim comigo, tem funcionado bastante. Espero que não mude, continue funcionando, que me ajude a tirar mais notas boas nas provas. E é isso, eu vou continuar trazendo mais vídeos aqui pra vocês em relação à escola, que eu gosto bastante também de gravar e de assistir esse tipo de vídeo. E é isso, eu acho. Minha rotina é essa, vocês viram como é que eu me organizo nos cadernos, na escrita. E espero ter gostado do vídeo. Se gostaram, clique em gostei, se inscreva no canal. Tchau!